Tudo bem com vocês? Quarto vídeo sobre teologia arminiana. Estamos aqui na página 22. E ele começa aqui, estamos fazendo uma abordagem não tão teológica, mas apenas uma abordagem de introdução ao pensamento da teologia arminiana. E ele acaba mostrando aqui, o Olson, no livro, que existe alguns pensamentos que podem ser, utilizados para poder explicar mais um pouco dentro do que nós chamamos da teologia arminiana, no que é dado ao grande debate entre o calvinismo, o arminianismo e a salvação. Quando nós vimos, alguns escritos, principalmente o escrito de Alan Sell, ele tem um livro em inglês, The Great Debate, Calvinism, Arminianism and Salvation, e ele acaba trazendo um aspecto muito esclarecedor do debate entre um e o outro. Contudo, ele vai pegar aquilo que eu falei antes, que é o arminianismo intelectual, que acaba se voltando mais para um aspecto do iluminismo. Às vezes as pessoas falam, mas o Calvino ele pautou a sua teologia no iluminismo. Tem algumas coisas sim do iluminismo. Contudo, a radicalização do pensamento iluminista ele vai se dar depois, mediante ao livre-arbítrio e outros tipos de pensamentos. Quando nós chamamos de arminianismo do coração, seriam aquelas pessoas que acabam exercendo o arminianismo de uma maneira mais prática e não negam a participação de Deus na salvação. Não vão exaltar a participação do homem em detrimento à participação de Deus na salvação. Vão tentar equilibrar as duas participações, que é, no caso, o ato que John Wesley faz. Existe um pensamento dentro daquilo que é sinergismo e monergismo, que eu já expliquei anteriormente. Então, o sinergismo seria a atuação de uma outra força em conjunto a uma outra força. No caso da salvação, eu daria aqui uma explicação muito longa, porque essa palavra, na verdade, ela tem vários significados, desde a física, química, filosofia, história, ciência política, mas na teologia em si, ela é baseada dentro do aspecto soteriológico. Então, quando você ouvir sobre sinergismo, você vai entender que é o homem trabalhando para ser salvo, mas não excluindo a força, o poder de Deus para trazê-lo até a salvação. O monergismo, ele já é um pensamento mais próximo dentro daquilo que nós chamamos de teologia rabínica. Quando você faz uma exegese fria dos textos bíblicos, você vai notar que vai haver, dentro de um sentido bem amplo, até mais do que o próprio sinergismo, que o próprio Deus ele vai optar pela salvação de um determinado povo. Ele vai conduzir a história ao seu bel prazer. Então, seria um entendimento, até mesmo dentro de um pensamento que muitos acabam pregando, até mesmo sendo arminianos, que o homem é totalmente desprovido da graça de Deus. Quando você fala que o homem é totalmente desprovido da graça de Deus, você está dizendo que o homem é incapaz de optar para ser salvo. Então isso é monergismo. O homem necessita de Deus para ser salvo. O sinergismo vai mostrar a necessidade, dentro de um arminianismo
clássico, que o homem ele necessita de Deus para ser salvo. Contudo, este homem ele deve querer ser salvo. Inclusive, eu no seminário que eu fiz, a gente tinha teologia wesleyana, teologia católica, teologia calvinista, teologia arminiana. E a gente estudou todas essas bases de teologia, né? Para que possa ter um entendimento teológico. E o professor do arminianismo, ele falou algo assim para ter uma boa compreensão, que se torna-se fácil. Seria dois tipos de pessoas que estão em alto mar. Uma pessoa, ela está nadando em alto mar, ela acha que não necessita ser salva. Seria como se aparecesse o barco, ele fala, não, a ilha está em 15 quilômetros ali, eu posso chegar naquela ilha sozinho. Então, a salvação está ali do lado dele. Mas ele continuou a nadar. No meio do caminho, claro que ele não conseguiu chegar até a ilha, morreu. Então, o poder para salvá-lo foi até ele. Mas, contudo, ele não quis ser salvo por aquele barco. Acabou morrendo afogado. O calvinismo, dentro dessa explicação dele, do arminiano, né, é o barco chegar para salvar. A pessoa diz para o barco, não, eu posso chegar sozinho diz para os tripulantes do barco, perdão, eu posso chegar sozinho até aquela ilha. Contudo, o capitão do barco, o almirante, ele vai olhar e vai falar, não, pega ele porque ele não está em condição de dizer se pode ser salvo ou não. Ele já está afetado mediante as circunstâncias. Pega ele mesmo sem ele querer. Isso seria o calvinismo, mostrando que o homem não tem capacidade alguma de ser salvo. E o outro seria o arminianismo. Esse entendimento acaba sendo o entendimento do monergismo e do sinergismo, claro que de uma forma bem pobre, né? Mas de uma forma bem fácil para poder compreender. Então, a palavra sinergismo ela acaba sendo um pouco confusa, mas o monergismo ela também é confusa, porque muitas das vezes o entendimento de monergismo ela só vem através dessa compreensão. Mas o monergismo também ele vai atuar dentro daquilo que é chamado de livre agência. A apresentação dos dois caminhos, do caso, um caminho que leve, como está lá em Deuteronômio, eis que apresento a vós dois caminhos. Espero que vós sigam um caminho de vida. Então, também vai trabalhar dentro da agência. Isso dentro de um calvinismo clássico. No calvinismo já mais radical, essa opção ela é tirada do ser humano. O monergismo, ele é a teoria que foi utilizada pelo reformador Martim Lutero, que foi aquele que acaba, de um certo modo, capitaneando a reforma protestante. Então ele era monergista. Ele acaba descrevendo a vontade do poder total de Deus e até mesmo dentro da exclusão do ser humano. Esse pensamento era o pensamento de Santo Agostinho. Quando você lê o livro Confissões, Cidade de Deus, de Santo Agostinho, ele acaba colocando dessa maneira. Por que ele coloca dessa maneira? Porque ele enxerga que dentro da sua própria natureza, ele olha para dentro de si mesmo, ele era um homem prostituto, ele era um homem idólatra, e ele não enxerga a capacidade em si mesmo de aceitar a Cristo como Salvador. Então, ele tem isso. E como Martim Lutero era agostiniano, ele já vem com esse pensamento dentro da filosofia escolástica, que é o pensamento da livre agência, que apesar de ser às vezes traduzida como livre-arbítrio, mas a palavra acaba sendo dessa forma. Uma das
formas também que nós temos de entender é que as pessoas às vezes falam que dentro do arminianismo rejeita a graça. Não, não rejeita a graça. É um outro entendimento de graça, diferente do entendimento do calvinismo. O calvinismo, a graça é irresistível. Para o arminiano, a graça ela é resistível, mas a graça ela está derramada dentro da vida da pessoa. Mais à frente, nós iremos estudar sobre os dois tipos de graça. E um outro aspecto, que até arminianos falam isso, não existe predestinação, mas a teologia arminiana existe predestinação. A pessoa é predestinada. Contudo, vale salientar a pergunta: a predestinação ela é pós-nasciturium ou pré-nasciturium? Então, a questão está dentro disso. Se é pela soberania de Deus, é pré-nasciturium, antes de Adão. Se é pelo aquilo que o homem vai fazer, no caso do entendimento da que ele vai aceitar a Cristo, que é a predestinação baseada na onisciência de Deus, então ela é pós-nasciturium, pós a criação. Contudo, dentro de um entendimento arminiano, quando ele vai escrever um tratado teológico sobre isso, em resposta ao seu opositor, ele vai falar que Deus escolhe no berço da eternidade, só que através da sua onisciência. Depois, os posteriores falam que é depois que a pessoa nasce. Tá? Então, encerramos aqui na página 27 do livro, e que Deus abençoe a cada um dos irmãos.